Brigando por um espaço na pós-temporada, o Detroit Lions tem um grande desafio na semana 15. A equipe vem embalada depois de um grande jogo na última semana contra o Dallas Cowboys. Mas o desafio dessa semana é o atual líder da Conferência Nacional. Los Angeles Rams volta para casa depois de uma vitória espetacular contra o Arizona Cardinals. Because they can kill you any which way. Então vamos lá, dois ataques que fizeram mais de 40 pontos na semana passada, dois times que têm um histórico muito grande por uma troca dos seus dois quarterbacks, e a gente tem toda a questão de playoffs envolvendo as duas equipes. Começando pelos quarterbacks, Jared Goff fez uma grande partida contra o Dallas Cowboys. Apesar de ter passado só para um touchdown, 309 jardas, um rating de 111, mais de 240 jardas em 7 jogos seguidos para ele. Do outro lado, Stafford tinha contas a acertar depois de um jogo abaixo contra o Carolina Panthers, e ele fez todo mundo relembrar porque que ele tá na briga pelo MVP. Quase 300 jardas, 3 touchdowns, rating de 131.2. Lidera a NFL em touchdowns e rating em 2025. O ataque dos Rams conseguiu 45 pontos semana passada, sua melhor marca esse ano. Mais de 28 pontos e 6 dos últimos 7 jogos. Stafford muito quente. Do outro lado, o Detroit Lions colocou 44 pontos, 4 de 5 na Red Zone. O time teve pelo menos 24 pontos em 10 dos 13 jogos da temporada. Dan Campbell chamando o ataque sem problemas. Mas a gente também tem que lembrar que esse duelo envolve duas grandes defesas. A dos Rams conseguiu conter Jacoby Brissett a 17 pontos na semana passada, 4 de 12 em terceiras descidas, terceira melhor média de pontos cedidos da liga. A secundária dessa defesa jogou muito bem. Mais uma vez, todo mundo queria melhorar depois da derrota para o Carolina Panthers, e o time fez isso. Conteve a equipe do Arizona Cardinals a um rating de 80 e teve uma interceptação. O time tá no top 10 em rating, em média de jardas por tentativa de passe. E Jared Goff vai ter que lidar com um front que tá querendo chegar ao quarterback. Semana passada foram 3 sacks em 44 tentativas de passe, incluindo um de Byron Young, que lidera a equipe dos Rams já com 11 na temporada de 2025. Olhando para o último jogo, Jared Goff se livrou bem da bola, só sofreu um sack, mas nos 2 jogos anteriores tinha sofrido 3 em cada uma das 2 partidas. Com mais tempo, o ataque pode brilhar. Jameson Williams com mais um jogo para mais de 88 jardas, 4 dos últimos 5, 96 para ele contra os Cowboys, se tornou um recebedor de verdade nesse time. E falando de recebedor de verdade, Amon-Ra St. Brown se recuperou da lesão na semana 13 e voltou com grandes números, 6 recepções, 92 jardas para ele. E a gente tem que falar também da secundária dos Cardinals. Deu mais de 100 jardas para o Wilson na semana passada e McBride conseguiu ficar com 58. Fora isso, nada muito impressionante. No jogo terrestre, então, não tem o que falar. Ben Knight não chegou nas 20 jardas corridas e o time de Arizona não achou soluções. Mas o desafio dessa semana é outro. Jahmyr Gibbs, que somou muito no jogo aéreo semana passada. 7 de 7 para 77 jardas. Nem parece de verdade. E se correndo com a bola o volume de Gibbs não foi tão grande, conseguiu 3 touchdowns. Na atual temporada são 1.062 jardas e 13 touchdowns para o camisa 0. Jogando demais. David Montgomery também teve touchdown. Média de 10 para ele em 6 carregadas no último jogo. Agora, quando o seu ataque tá pontuando tanto, a sua defesa jogar mal muitas vezes não faz diferença. Mas a gente tem que falar, os Lions estão com 3 jogos consecutivos cedendo 27 pontos ou mais. E é muito estranho, porque não parece que esse time tá jogando tão mal. Conseguiu forçar turnovers, chegou ao quarterback, mas a gente tem que falar também das lesões. Brian Brandt se machucou e tá fora por um tempinho. É um time que tá sofrendo muito com todas essas lesões todos os anos. Mas, mesmo assim, conseguiu interceptar Dak Prescott 2 vezes na semana passada e deixar ele com rating de 80.
E a grande chave para o próximo jogo será o pass rush. Foram 5 sacks na semana passada contra o Dallas Cowboys. Um deles deveria ter virado safety, mas de alguma forma todos os árbitros, mais a NFL em Nova York, conseguiram errar essa chamada. Mohamed teve um grande jogo, foram 3 sacks para ele. O time tá com 37 na atual temporada e tá ficando com sangue nos olhos. Stafford é um cara difícil de derrubar, viu? Na atual temporada da NFL, ele tá empatado como o quarterback menos sacado, então a linha ofensiva tá fazendo um grande trabalho. E a gente falou agora há pouco, mais tempo no pocket resulta em grandes jogadas com grandes jogadores. Se Devonta Adams ficou sumido na semana passada, Puka Nacua chamou a responsabilidade mais uma vez. O camisa 12 conseguiu 7 recepções, 167 jardas e 2 touchdowns. Olha, eu tenho pena de quem joga contra ele no Fantasy. O problema é que só Nacua passou de 40 jardas recebidas no último jogo. Kobe Parkinson teve um touchdown, mas ficou com menos de 40 jardas, então o time precisa achar outras soluções. Então, a solução foi correr com a bola. Ronnie Rivers teve mais de 40 e ele é o terceiro running back do time. Kyrie Williams teve 84 jardas, média de 6.5 e um touchdown. Ele tá com média de 4.5 por carregada em 6 dos últimos 7 jogos. O cara tá tomando conta desse backfield, fazendo um grande trabalho. Mas Blake Corum roubou a cena contra os Cardinals. O running back 2 teve 128 jardas, 10.7 por carregada e 2 touchdowns. 2 jogos seguidos onde ele correu para pelo menos 80 nesse backfield. A defesa de Detroit promete trazer um trabalho muito forte. A média na temporada é de 3.9 por carregada, que foi exatamente o que o time conseguiu na última semana contra Jameson Williams. Não conseguiu aparecer no jogo. Além disso, a gente tem que falar dessa rivalidade. Já são quase 100 jogos na história. Abriram a temporada do ano passado. Os times se encaram desde 1937. 90 jogos na conta. A gente vai relembrar uma partidaça entre os dois times que rolou lá em 1999. The Detroit Lions quickly regained their focus. Detroit attacked Ram quarterback Kurt Warner most of the afternoon. Detroit treated Marshall Faulk even worse. With just over a minute to play, it came down to a 4th and 26 for Detroit. He's got it!